celebrando o nosso Deus, amém? E eu gostaria realmente de dizer que nós precisamos entender esse momento. Sabe, ontem eu estava comentando com algumas pessoas. Ontem eu saí de casa às 3 horas da manhã para ir ministrar em um lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, por volta de 8 horas da manhã, eu cheguei e vi o templo abarrotado de gente. Sabe, 200 pessoas vestidas como crente, de paletó e gravata, saias jeans até o pé, roupas até como a gente chama isso aqui? Punho, obrigado, punho. E eu fiquei vendo aquilo, um calor, irmãos, um calor. Não havia ar-condicionado na igreja, eram ventiladores. E dos 6 ventiladores que tinham na igreja, 4 estavam parados. A que estava em cima do púlpito não estava funcionando. Mas sabe, houve um momento em que nós estávamos adorando naquele lugar. Só tinha um teclado tocando. E a graça de Deus, o poder de Deus veio tão fortemente naquele lugar, que eu comecei a chorar, e eu chorava copiosamente. E o Senhor falava ao meu coração, sabe, quando eu sou chamado, não importa o lugar, eu sempre vou aonde eu sou chamado. Eu estou aonde as pessoas me chamam. E foi uma manhã muito poderosa no Senhor. E eu vivi umas poucas experiências com o Senhor, como a de ontem. E regressando para casa, eu vinha nas peais, depois na alça viária, e vi tantos acidentes, tantas pessoas com colisões, irmãos. Eu vi na alça viária 3 colisões, e contava 8 pessoas feridas e 2 mortas. Sabe, eu vinha no carro com algumas pessoas e eu vinha dizendo: Senhor, tua fidelidade é que realmente nos guarda. Porque pessoas saíram de casa para passear, saíram de casa para se alegrar e de repente não voltarão para casa. De repente não regressarão para os seus lares. E às vezes isso está ligado muito à imprudência, está ligado muito à rebeldia do coração. Mas às vezes eu preciso entender que se eu saio de casa e regresso para ela, mesmo quando eu vou ao meu trabalho, ou vou fazer qualquer coisa, se eu saio e regresso, eu preciso ter meu coração grato. Porque às vezes o sinistro acontece não por nossa causa, o sinistro acontece por causa dos outros, a imprudência dos outros. Então, se você vai e volta e está aqui, é um motivo de você agradecer a Deus, porque você está exposto como qualquer pessoa está exposta. Você não é melhor do que ninguém, mas você tem uma diferença. Você tem um Deus que te guarda e te protege. E é esse Deus que você tem que reverenciar. É esse Deus que você tem que adorar. É esse Deus que, não importa quais sejam as circunstâncias, você precisa sempre estar diante dele, com o seu coraçãozinho grato. E agradecer não é um sinônimo de fraqueza. Agradecer é um sinônimo de grandeza. Quando nós aprendemos a agradecer, podemos expressar gratidão de várias formas. E uma das formas que nós podemos agradecer é sempre liberar uma palavra dos nossos lábios e dizendo: obrigado, Senhor Jesus, por tua fidelidade. Sabe, essa canção, a penúltima canção que nós cantamos, ela fala muito comigo. Ela fala que os teus olhos me veem,
sou tu mirado, sou olhado, tu me olhas como eu sou. Ele olha você como você é e abençoará você do jeito que você é. Amém, queridos? Então você pode dar uma salva de palmas de novo ao Senhor? Você pode abrir a sua boca e agradecer a Ele, e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Hoje eu gostaria de falar algo e minha esposa e eu estávamos dialogando quem iria pregar. E ela tinha preparado, porque eu não deveria estar aqui hoje de manhã. Eu só iria chegar aqui depois do meio-dia hoje. Mas houve um contratempo lá onde nós estávamos e foi cancelado a reunião de ontem, e eu voltei ontem mesmo. E aí ela havia preparado, e ela perguntou: e você prega? Eu digo: prego. Aí a gente começou, aí a gente decidiu que eu vou pregar hoje de manhã. Porque Deus havia me dado uma palavra sobre fidelidade, e eu gostaria de dividir com você. E eu tenho um exemplo de fidelidade na Bíblia a ensinar a você. Sabe, a Bíblia nos fala sobre um casal chamado Áquila e Priscila. Áquila e Priscila eram um casal de judeus, ou um casal que servia a comunidade judaica, colaboradores próximos do apóstolo Paulo. São exemplos notáveis de fidelidade. Serviço também à igreja primitiva. Eles são mencionados várias vezes no Novo Testamento. Sabe, mas na Bíblia às vezes tem aqueles que são citados, mas às vezes as pessoas não dão muito valor à presença dessas pessoas na Bíblia. Eu costumo dizer sempre, irmãos, que se o nome está na Bíblia, é porque alguma coisa fez de notável, ou bom ou ruim, mas está lá na Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro que tem histórias com Is, eles têm história com Hs. Então, todas as vezes que a Bíblia fala sobre isso, e o Novo Testamento, ele mostra Áquila e Priscila. Eles eram parceirãos de Paulo e ajudavam muitas pessoas. E eu gostaria de trabalhar com vocês algumas características desse casal. Um casal casado, não sei, talvez sim, mas um casal que estava servindo a Jesus. Às vezes nós entendemos alguma coisa interessante. Áquila era judeu natural de Ponto, uma região na atual Turquia hoje. Priscila, também chamado de Prisca, não tem a sua origem especificadas na Bíblia Sagrada, não se diz de onde era ela. Mas pelo seu posicionamento na Bíblia, podemos entender que Priscila era uma romana, uma pessoa que servia em Roma. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, versículo 3. A Bíblia nos menciona que Áquila era uma pessoa importante junto com Priscila. E vejamos algumas passagens que falam sobre isso, ok? Romanos 16, 3 diz: dei as minhas saudações a Priscila e a Áquila, meus colaboradores no serviço de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que ninguém faz nada sozinho. Diga amém por isso. Ninguém pode dizer: eu não dependo de ninguém. Nesse contexto, você percebe, nesse texto, você vai perceber um contexto que Paulo está dizendo: meus colaboradores na obra ou no serviço de Cristo. Quer dizer que esses irmãos ajudavam piamente Paulo na missão que o Senhor deu a ele. Paulo, missionário, fez 3 viagens que são magnânimas na presença de Deus, espalhando o evangelho por todo aquele planeta, ou por todo o mundo naquela época, ou o planeta conhecido.
Paulo evangelizava, mas ele não poderia fazer isso sozinho. Eu tenho um pedido ao Senhor esses dias. Senhor, eu gostaria muito de fazer a tua obra completamente, mas eu preciso de auxiliares que me ajudem a implantar a sua obra. Eu preciso de gente que entenda o seu papel, independentemente do que eu tenha que falar a ele ou a ela. Pessoas que podem ser proativas, pessoas que podem ser disponibilizadas para servir ao Senhor. Gente que entende que servir ao Senhor não é meramente uma obrigação, mas é um temor e uma gratidão. Quando eu sirvo a Deus, eu não sirvo a obra. Alguém me perguntou, quanto você ganhou para ir ontem em algum lugar? Eu disse, eu não ganhei nada, eu gastei mais do que eu ganhei alguma coisa. Mas por quê? Porque eu entendo que a obra de Deus não me deve nada e não deve realmente nada a ninguém. O que você faz na obra de Deus, você será recompensado pelaquilo que você faz na obra de Deus. E Ele já te recompensa bastante se você olhar com os olhares de pessoas frias e calculistas. Se você está vivo, é Deus que tem te dado graça para viver. Se você está com saúde, é Deus que tem dado graça para você. Se você tem dinheiro para pagar as suas contas, é Deus que tem dado graça para você. Se você tem comida na minha mesa, é Deus que tem te dado graça para ter. Se você tem uma cama para dormir, é Deus que tem dado graça para você. Eu posso ouvir um amém essa noite, essa manhã? Ah, mas a minha vida não é da maneira que eu quero. Amém. Não é da maneira que você quer, mas é da maneira que Deus quer que você viva. E basta a minha graça. Quando Paulo disse ao Senhor, Senhor, eu estou passando por isso. Paulo, a minha graça te basta. Marcelo, a minha graça te basta. Marina, a minha graça te basta. Sheila, a minha graça te basta. Sabe, Giovanni, a minha graça te basta. A graça nos basta, porque a graça é suficiente para nos sustentar na jornada. A graça é suficiente para nos dar a direção que precisamos. Amém, queridos? Então, nós não o servimos por circunstâncias. Nós o servimos porque Ele é o Senhor. Então, eu quero te pedir uma coisa essa manhã. Seja aquele ou aquela que, como Áquila e Priscila, ajudam esse velho pastor a servir a casa do Senhor. Ajudem a servir as pessoas, ajudem a servir as coisas que acontecem. Eu não posso fazer nada sozinho, eu já estou cansado de fazer algumas coisas sozinhos. Mas eu preciso que o Senhor envie soldados, homens e mulheres, plenos de força, dotados de caráter, dotados de amor para servir a obra do Senhor. E eu posso dizer, Senhor, aqui estão parte dessa geração que vai fazer isso. Eu posso dizer, Senhor, estão aqui homens e mulheres que podem servir com esmero, com qualidade, com amor, com força. Ah, está difícil, mas eu vou servir a Deus. Ah, está complicado, mas eu vou conseguir servir a Deus. Está doendo, mas eu vou conseguir servir a Deus, porque eu entendo que o que Ele fez por mim na cruz, não tem como eu pagá-lo. Se todo mundo pensasse assim, não é? Nós estaríamos já evangelizado essa nação todinha. Deus tem algo a fazer em nossas vidas. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 19. Sabe, Paulo vai fazer mais uma referência sobre isso. Segundo, diz assim, envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Que família, hein? Que Onesíforo, né? Que nome? Isíforo? Onesíforo, isso aí, que nome. É um bom nome para botar nos filhos de vocês que nascerão. Quem quer ter mais filhos? Amém. Olha aí, já recebeu, já tem um no nosso meio. Então o que acontece? Mais uma vez Paulo diz assim, olha, minhas saudações a esses irmãos. Porque esses irmãos, eles fizeram
o que precisam ser feitos. Sabe, o que você tem feito ao Senhor? O que a sua fidelidade tem gerado no Senhor? Sabe, Áquila e Priscila eram fazedores de tendas. Eles trabalhavam na mesma profissão que Paulo. Eles tinham essa mesma característica. Bem, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus chama uma família, quando Deus chama pessoas, Ele quer constituir verdadeiros evangelizadores da palavra. Eu estava dizendo ontem às pessoas que às vezes você diz assim, eu quero ser um instrumento de Deus. E às vezes a gente pensa que a gente só pode ser um instrumento de Deus dentro do templo. Não. A gente é um instrumento de Deus em todos os lugares que estamos. Precisamos ser um instrumento de Deus nas casas, no trabalho, na escola, nos relacionamentos de vizinhança, em todos os lugares, precisamos ser um instrumento de Deus. Áquila e Priscila eram homem e mulher, pessoas que eram acolhedoras. Sabe, uma das características dos fiéis é o acolhimento. Observe, se você tiver essas características, porque na casa de Áquila e Priscila, na casa deles, eles se tornaram um lugar aonde recebiam pessoas. A igreja em Roma estava vivendo uma perseguição e eles abriam a sua casa para que a igreja entrasse. Você sabe que quando Roma pegou fogo, e quem tocou fogo em Roma? Alguém lembra? Quem? 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 Nero. Nero tocou fogo em Roma. E sabe quem Nero culpou? Os cristãos que se reuniam na casa de Áquila e de Priscila. Nero bebeu várias coisas, encheu a cara da manguaça, e depois ele toca fogo em Roma, e vai dizer que Áquila e Priscila, que estavam recebendo cristãos em sua casa, eram um dos culpados do fogo. Realmente, eles eram culpados de fogo, mas não do fogo que queimava, mas do fogo do Espírito Santo. Eles eram instrumentos de Deus para receber pessoas, para direcionar pessoas, para fazer com que as coisas acontecessem da melhor maneira possível. Eles talvez deram início a um projeto interessante na igreja em Roma. A igreja em Roma, ela começou com pequenos grupos geais, porque geais, receba isso essa manhã, geais deveriam ser embriões de várias igrejas nascendo. Eu quero profetizar isso essa noite. Geais, essa manhã, perdoe. Geais são embriões de igrejas que nascem. Anfitriões são pastores de igrejas que nascem. Líderes são líderes de igrejas que nascem. Por quê? Porque geais são e devem ser um lugar aonde as pessoas visualizam não uma comunhão, mas visualizam um acolhimento, uma evangelização e um crescimento. E eu profetizo essa manhã, no nosso caso, que muitos geais podem se transformar em verdadeiras igrejas, abençoadoras, notórias, cheia da presença de Deus. Suas casas, nossas casas, deveriam se tornar igrejas domésticas, igrejas que vivenciam a verdade. Observe, Romanos, a carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 5, nós aprenderemos aqui que com esses irmãos, Priscila e Áquila, verdadeiros instrumentos de Deus, cheios da gratidão e da fidelidade de Deus, entenderam que a casa deles precisava ser uma agência do reino.
Eu quero profetizar aqui essa noite, oh meu Deus, essa manhã. Você precisa entender que a sua casa é um lugar de evangelização, um altar sendo levantado. Você precisa entender que na sua casa, um GA, pode ser aberto na sua casa, um GA, para alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. GA não é um grupo ou um depósito de almas, mas GA é um lugar de multiplicação, de salvação, de libertação, de transformação em nome de Jesus. Observe o que Paulo diz: saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Na casa de quem? Áquila e Priscila. Olha só. Hoje a igreja na Ásia é uma igreja grande. 2000 anos depois tem igrejas grandes na Ásia. Sabe por quê? Porque alguém abriu a sua casa para pregar o evangelho. Pode haver uma igreja grande na Pedreira, pode haver uma igreja grande no Atalaia, pode haver uma igreja grande em Ananindeua, pode haver uma igreja grande em toda Belém, pode haver uma igreja grande em toda Ananindeua, pode haver uma igreja grande em toda Marituba e assim por diante. Se cada um de nós entender que pode abrir a sua casa para que haja salvação, para que as pessoas sigam Jesus. Você não muda ninguém, eu não mudo ninguém, mas Jesus muda as pessoas. Eu não posso transformar ninguém, você também não pode, mas você pode levar Jesus às pessoas que precisam. E essa noite, essa manhã eu declaro o empoderamento do Espírito Santo na sua vida, para que você se levante como Áquila e Priscila e abra a sua boca e evangelize aos perdidos, porque eles precisam de salvação, eles precisam de coisas que você tem. Porque numa casa há adoração, numa casa há ensino, numa casa há libertação, numa casa há transformação. E eu quero dizer que a fidelidade de Áquila e Priscila ao Deus que é fiel a eles, reflete em atitudes, e eu profetizo essa manhã, atitudes refletidas pelo amor que você tem ao Deus fiel. Seja fiel em todo o tempo e Ele será fiel. Porque um cristão de verdade não pode se calar diante da fidelidade do Deus que Ele tem todos os dias. Um cristão de verdade precisa abrir a sua boca e evangelizar as pessoas. E quem sabe abrir a sua casa para que lá seja uma casa de paz, para que lá seja um lugar de amor, de refrigério. Há muitas pessoas que não conseguiriam vir à igreja, há muitas pessoas que têm um tipo de sentimento contrário à igreja, mas se ela é sua amiga e se você é um amigo dessa pessoa, leve o evangelho a ela, convidando-a para ir à sua casa, tomar um cafezinho e você prega o evangelho a ela. Então eu estou liberando essa palavra desse altar essa manhã e declarando sobre a sua vida: és um cooperador da obra de Deus, és um homem, uma mulher que estão se levantando para fazer a obra do eterno Deus. Agora você precisa entender isso. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa altamente possível. Colaboradores e companheiros da jornada. Sabe, esses irmãos foram companheiro de viagem do ministério de Paulo. Eles o acolheram em Corinto quando ele chegou na cidade. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 18, versículo 1 ao 3. Olha a importância das pessoas. Alguém um dia desse me falou uma coisa que eu fiquei triste, muito triste. A pessoa falou: eu jamais abriria uma casa, a minha casa, para desconhecido, como você abriu e abre a sua casa para desconhecidos.
Eu olhei aquilo e me entristeceu o meu coração de verdade. Porque abrir a minha casa para desconhecidos não é problema para mim. Porque eu sei que a minha casa, a casa que Deus me deu, foi para abençoar as pessoas que Ele envia para servir qualquer lugar. A última vez foi os indonésios. Os indonésios vieram, eu abri os quartos da minha casa, nunca havia visto os indonésios. Não sabia nem de onde vinham, nem como é que eram. E eu só vim saber isso, acho que alguns dias antes, porque a profetisa me falou, está chegando os indonésios na sua casa, na nossa casa. E nós preparamos o melhor para servi-los. Sabe por quê? Porque nós entendemos que também abrir a nossa casa é um lugar de cooperar com o reino de Deus. Talvez você diga, pastor, eu não tenho uma casa digna. Eu também não tinha uma casa digna. Mas eu entendia que a casa que o Senhor me desse, nós nunca iríamos deixar de abri-la para receber pessoas na nossa casa. Nunca. Porque sabíamos que isso é uma das coisas, inclusive que o nosso apóstolo nos ensinou muito, sobre servir e cooperar. Ouça só o que diz aí, Atos 18, de 1 a 3. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tenda como ele. Observe aqui, e eu vou dizer uma coisa para você, que graça foi, que unção deve ter sido hospedar Paulo dentro de casa. Aqui percebe-se que eles abriram a casa para receber este homem, para servi-los, e ali eles começaram a desenvolver habilidades juntas. Eu quero dizer para você, ouça o que eu quero dizer para você, Deus pode mudar a tua história, e você se transformar em um recebedor de profetas de Deus na sua casa, porque quem cuida de profetas, apóstolos, pastores, missionários, servos, recebe o mesmo galardão do Senhor. E eu quero declarar que por mais que você não consiga hospedar pessoas, mas você pode preparar refeições, você pode preparar um chá, um café, pode preparar um monte de coisa para receber, porque quando você recebe, o Senhor te abençoa. E perceba que após esse encontro, houve uma conexão de negócios. Paulo conseguiu agora ter um negócio com Áquila e com Priscila. Eu quero dizer a você essa manhã, e ouça o que eu vou dizer essa manhã, Deus pode trazer pessoas para fazer conexões com você e tirar você da onde você está e elevar você, porque esse Deus é um Deus que faz essas coisas. Deus é esse Deus. Então comece a orar ao Senhor, comece a dizer ao Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Então abre as portas para que eu tenha condições de servir, de cuidar, de hospedar, que eu tenha condição, Senhor, de receber na minha casa homens e mulheres de Deus, para que eu possa ver a Sua graça. Quem recebe isso essa manhã? Não há ninguém, eu vou dizer uma coisa para você, quando eu menos tenho é que o Senhor envia, e quando eu menos tenho que o Senhor envia, é a época que o Senhor mais me dá, porque eu entendo que tudo que eu faço para Deus, Ele não fica me devendo nada. Deus não é devedor de ninguém aqui nessa casa. Deus é sempre um Deus generoso, próspero. Ele abre caminhos, Ele abre porta, Ele abre trabalho, Ele abre recurso, Ele faz as coisas acontecerem, porque Deus é
fiel. Nós começamos a cantar essa manhã: Tu és fiel, Senhor, e Ele é fiel para todos sempre. Ele é fiel para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ele é fiel e Deus vai abençoar a tua casa. Profetiza isso na tua vida hoje. Quem crê, abre a boca e declara. Quem crê, abre a boca e declara. Deus vai te dar um jogo de pratos novos. Deus vai te dar copos novos. Deus vai te dar um jogo de cozinha novo. Deus vai te dar panelas novas, pratos novos. Deus vai te dar condições para amar e servir as pessoas, porque Deus faz isso com os fiéis. E eu vou dizer a você, como já fui hospedado em lugares muito dignos, eu e minha esposa, meu Deus, como já fomos tratados com muita excelência para quem nos hospeda. Ontem mesmo, irmãos, por mais simples que fosse a igreja, nós fomos tratados com muita alegria. Fomos à casa do pastor e comemos com muita alegria. Sabe por quê? Porque era simples, mas era feito de coração. E eu dizia na finalzinho, na hora que nós saímos, eu disse: pastor, ouça o que o Senhor me disse, você vai prosperar e você vai receber muito mais. Esse pastor chorava, e depois que acabou a oração, eu disse: por que você está chorando, pastor? Porque o maior desejo que eu tenho é de ter uma casa ampla para receber e hospedar homens de Deus. E ele disse: pastor, quando eu tiver essa casa, você será o primeiro que eu vou chamar para pregar e vou te hospedar. É isso que gera. E eu disse: se é assim que você crê, então você vai viver isso, porque quem crê viverá, porque o justo viverá pela fé, porque o justo viverá pela graça que Deus o alcançou, porque o fiel é fiel, porque o fiel sabe devolver ao Senhor com fidelidade. Você pode dizer um amém por isso? Porque isso mostra que às vezes Deus tem coisas grandes a fazer. Olha só, no mesmo capítulo 18, eu peço ao jovem que me ajude, agora no versículo 18 e 19, observe, 18 e 19, do mesmo capítulo 18. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi para Cesareia? Não, Síria. Cencreia de Síria, né? Então, aonde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ouça o que eu vou dizer para você. Quando nós criamos conexões, quando a unção de Deus está na nossa vida, quando o Senhor vê a nossa fidelidade, Ele é capaz de nos colocar em lugares que nós nunca imaginamos antes. Sabe, talvez Áquila e Priscila nunca pensaram em estar fazendo uma viagem com Paulo, porque talvez as condições não fossem necessárias. Agora, imagina você está indo em uma caravana missionária com o apóstolo Paulo, entrar no navio, fazer aquilo que Deus está fazendo, mandando fazer. Tem muita gente aqui que às vezes sente vontade de fazer até uma viagem com a gente, mas não tem condições. Até de fazer uma obra missionária, mas não tem condições. Até fazer isso e aquilo que não tem condições. Se você for fiel, Deus vai abrir a porta para você. Se você for fiel, Deus vai fazer as coisas que tem que fazer. Porque Ele pega Áquila e Priscila e agora coloca numa conexão missionária. Eu quero liberar a palavra essa manhã aqui. Deus vai colocar você em conexões missionárias. Deus vai dar recursos. Deus vai fazer as coisas. Por quê? Porque você tem essa habilidade.
porque o Senhor vai fazer isso. E quem sabe um dia você ir à África com o nosso apóstolo, quem sabe um dia você ir à Espanha, quem sabe um dia você ir à Argentina com o missionário Mateus, quem sabe você ir em qualquer lugar servindo ao Senhor com as suas próprias condições, não sendo um peso para ninguém, mas estando fazendo as coisas. Por isso eu quero profetizar essa manhã, Senhor Jesus, eu libero essa manhã liberdade financeira àqueles que servem ao Senhor. Eu profetizo essa manhã liberdade financeira, porque muitos querem ser fiéis também, Senhor, nesta área, e eu libero essa palavra, porque a fidelidade ativa a mensagem e os pés dos mensageiros, porque formosos, Senhor, são os pés dos mensageiros. Eu posso ouvir um amém, porque é assim que o Senhor faz. Porque é assim que o Senhor faz. Versículo 19, por gentileza. Chegaram ao porto de Éfeso, aonde Paulo os deixou enquanto estava ali. Foi à sinagoga para debater com os judeus. Você não é um peso, você é um aliado. Eu quero profetizar, você é um aliado na obra de Deus. Paulo deixou e eles foram, e eu tenho certeza que aonde eles ficaram, uma igreja nasceu, porque quem anda com Deus sempre prega o evangelho, sempre libera a mensagem da salvação. E como diz os nossos irmãos da igreja quadrangular, eles sempre ensinam que Jesus batiza, que Jesus voltará, que Jesus cura e que Jesus liberta, porque uma das mensagens do evangelho é esta: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus voltará. Jesus é Jesus, e enche a tua boca com essas palavras, e Ele vai liberar esta palavra, e Ele vai abrir portas que ninguém jamais imaginou que iria se abrir, porque não há chave mais poderosa na vida de alguém do que a chave chamada Jesus. Essa é a chave mais poderosa. Você pode não ter nada, mas essa chave abre tudo, aleluia. Você não pode ter nada, mas essa chave cura tudo, porque não há doença, não há demônio, não há potestade, não há principados, não há miséria, não há nada que não se dobre diante do nome de Jesus. E essa manhã eu profetizo na sua vida o empoderamento do Espírito Santo, que você vai abrir a tua boca, você vai pregar o evangelho, você vai falar de Jesus com autoridade e com poder, e quando você falar, as pessoas vão se converter, não por causa das suas palavras, mas por causa da palavra de Jesus em ti. Mas eles não ouvirão se não houver quem pregue. Então eu profetizo: seja um pregador da palavra, e Deus te abençoará abrindo portas. Ele abre portas. Ele nos tira da onde estamos. Ele nos leva a lugares que nós nunca imaginamos ir. Talvez você imagine pregando o evangelho em uma macro igreja. Eu já perdi isso. Eu não quero mais isso. Eu quero pregar um evangelho onde o evangelho tem escassez ou nunca foi pregado. Eu quero ir aonde as pessoas têm carência do evangelho. Eu quero ir aonde os médicos não existem, aonde os médicos, todo esse aparelhamento médico não existe, hospitalar não existe, e alguma pessoa está doente, e eu poder orar no nome de Jesus e essa pessoa ser curada. Eu quero ir aonde não há recursos, e como Paulo e Silas na porta da Porta Formosa, dizer: levanta e anda, porque o Senhor ainda cura. O Senhor ainda faz o que o homem acha que o Senhor não faz. O Senhor ainda levanta quem está doente. O Senhor ainda liberta quem está demoniado. Eu quero declarar essa manhã na sua vida, e receba isso como crente dessa casa: aonde você for, o Senhor irá com você. Aonde você estiver, o Senhor irá com você. E quem sabe, quando a sua sombra passar por cima de alguém, alguém seja curado. Quem sabe aonde você mandar um pedaço do pano que você enxugou seu rosto, alguém seja curado. Aonde sabe que quando você
você passar na rua, um demônio se manifestar e você levantar a mão e o demônio cair, porque esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que faz as coisas acontecerem. E eu profetizo na tua vida hoje este empoderamento do Espírito Santo, porque Ele está aqui essa manhã, Ele está aqui entre nós essa manhã, e Ele pode ungir a tua vida, ungir a tua mente, abrir as tuas mãos e ungir teus pés, e aonde você chegar, a glória do Senhor chegará. Aonde você estiver, a porta se abrirá. Está fechada, Ele quebra o ferrolho de ferro. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem crê nisso, levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ali ficou no porto, e nós não sabemos, mas certamente Deus usou. Sejamos instrutores e discipuladores. Sejamos gente que entende que o que temos, o que carregamos, não é algo religioso, mas o que carregamos é poderoso. Diga comigo, o que eu carrego não é religioso, mas é poderoso. É poderoso, porque você carrega o Senhor na tua vida. Você carrega o Senhor na tua vida. Não é ser membro de uma religião. Religião não faz nada por ninguém, mas Jesus faz tudo pelas pessoas. Jesus faz tudo. Ah, pastor, mas eu sou simples. Deixa Ele usar na tua simplicidade. Pastor, eu não sei falar. Deixa Ele te usar, porque os maiores pregadores não são os maiores eloquentes. Os maiores pregadores são aqueles que se deixam usar por Jesus. São aqueles que se deixam ser levados por Jesus. E Áquila e Priscila, os cooperadores de Paulo, convidavam as pessoas para irem servir a Deus. No mesmo Atos capítulo 18, agora versículo 24 e 26. Observe comigo esse capítulo, ele é interessantíssimo. No capítulo 24 a 26, ele diz: enquanto isso, olha lá, enquanto isso. Algum tempo atrás, a irmã Renata Dias pregou aqui, falando alguma coisa sobre o de repente de Deus. E realmente, o de repente de Deus acontece. De repente Deus faz. De repente Deus mexe. De repente Deus livra. De repente Deus abençoa. Deus faz isso. Olha só, enquanto isso, alguma coisa estava acontecendo. Veja todo o capítulo 18 na sua casa. Estava acontecendo. Chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Versículo seguinte, por favor. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João, ou do Jordão. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Observe. O escritor da carta aos Romanos, Paulo, está dizendo uma coisa impressionante. Primeiro, que esse irmão Apolo era o top das galáxias. Esse irmão Apolo sabia demais. Esse irmão Apolo chegava e arrasava, porque ele sabia demais. Mas ele não sabia tudo. Porque por mais que muitos de nós saibamos algumas coisas, nunca saberemos tudo na nossa vida. Porque sempre estamos prontos a aprender alguma coisa. Diga amém por isso. Você vai ser muito bom no que você faz, eu profetizo isso. Você vai ser excelente no que você faz. Tudo o que você faz, seja espiritual, natural, econômico, familiar, será excelente na sua vida. Mas você nunca saberá tudo. Aí,
esse irmão chega sabendo tudo. Mas ele fala apenas de um aspecto do batismo do Jordão, o batismo de João, que era o batismo de arrependimento, o batismo de deixem as coisas. Mas só que eles queriam, Aquila e Priscila ouvindo isso disseram, não, ele precisa ouvir também das coisas maravilhosas que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja, em Corinto, em Roma, em todos os lugares. Ele precisa saber que o Senhor ainda continua atuando, derramou o seu Espírito através da igreja, e a igreja vai manifestar esse poderoso nome do Senhor Jesus em todo lugar. Eles chamam ele e começam a dialogar com ele. Eu quero dizer uma coisa aqui, só quem recebe vai dizer um amém. Sabe, você pode sentar no meio de doutores e mestres, pós-doutores e PhDs em muitas coisas na vida, mas você vai ter alguma coisa para ensinar a eles. Por que você vai ter alguma coisa para ensinar? Porque você está cheio do Espírito Santo. E quem tem Espírito Santo consegue ensinar coisas para quem sabe muitas coisas. É porque a sabedoria que você tem não é sua, vem de Deus. E Deus vai impulsionar essa sabedoria, Deus vai maximizar essa sabedoria. Deus vai dar a você sabedoria para falar, para se comportar. E tem gente que tem mais conhecimento do que você, mais dinheiro do que você, mais título do que você, que se assustará com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Como você não disse amém, você vai perder isso. Por quê? Porque esta unção que você carrega não é religião. Essa unção que você carrega não é qualquer coisa. Esta unção que você carrega é Jesus. E ele pode fazer isso? Pode, porque ele pegou Priscila e Áquila e fez deles instrumentos de referência na sua sociedade. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Por quê? Porque você é um instrumento de Deus. No mesmo capítulo 18, agora eu quero que você vá para o versículo 2, por favor. No versículo 2. Já lemos e eu quero dizer para você, olha só. Nesse texto nós já lemos. Nós sabemos de onde Áquila veio, de onde ele é natural de que cidade. E sabemos bem da sua esposa Priscila, mas tem um caboclo aí, que eu quero que você preste atenção, chamado Cláudio César, que expulsou todos os judeus de Roma, ok? Esse caboclinho aqui, é um caboclinho importante, a gente não pode pular por esse texto e não lembrar dele. Esse Cláudio César era um homem mau, ele odiava cristãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quem é cristão aqui? Você é cristão mesmo? Então, você será odiado. Eu não posso mentir para você desse altar. Sabe, tem gente que te odeia de graça. Tem gente que não gosta de ti só porque tu é evangélico, crente. Tem gente aqui que quando quer menosprezar você, ouça o que eu vou dizer para você. Quando ele quer menosprezar você, a primeira coisa que ele diz para você, nem parece que é crente. Sim ou não? Nem parece que é crente, porque as pessoas também olham para a nossa vida e acreditam que ser um cristão é ser uma pessoa que deve ser boazinha com o que é errado. Você não pode ser bonzinho com o que é errado. Diga um amém por isso. Você não pode ser bonzinho com pecado, com displicência, com erros, com procrastinação. Você não pode ser bonzinho com quem faz as coisas erradas, por mais que você as ame. Por mais que você tenha por elas valores, sentimentos nobres, está fazendo errado, denuncia, porque aquilo que alguém faz errado pode te prejudicar. Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque as pessoas querem até te ver bem.
mas não querem ver você melhor do que elas. Quando você se desponta, eu vou dizer uma coisa para você, é por isso que você precisa mais do que nunca hoje, ter o teu corpo fechado pelo Espírito Santo. Eu vou dizer, eu ainda vou pregar aqui sobre o fechamento de corpo do Espírito Santo. Eu estou desenvolvendo um sermão sobre algo que para mim será poderoso para os próximos anos. Por quê? Porque uma pessoa que tem o seu corpo fechado pelo Espírito Santo, não deixará de sofrer as perturbações, mas não será tocada por elas. Eu estou falando isso porque eu já citei aqui várias vezes, e vou dizer para vocês mais uma vez. Quando o Senhor pegou Sadraque, Mesaque e Abednego e colocou lá em cima da fornalha, o Senhor poderia ter tirado ou não eles da fornalha? Poderia. O Senhor poderia ter deixado Nabucodonosor de quatro, como ele deixou posteriormente? Poderia. Nabucodonosor caiu de quatro e foi comer mato igual um animal. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que pode pegar o meu inimigo e fazê-lo comer mato. Eu sirvo a esse Deus. Mas nesse dia Deus não quis livrar os meninos e transformar Nabucodonosor em um cavalo ou um boi. Ele quis colocar quis colocar os meninos na fornalha. Porque foi na fornalha que Nabucodonosor se olhou e disse: há um Deus vivo na vida desses meninos. Isso é uma coisa para você. Você vai sim subir lá em cima. Você vai. E eu quero profetizar aqui, ouça o que eu vou dizer para você agora. Deus vai tirar você de um anonimato das coisas. Deus vai tirar você de lugares que parece que não está sendo visto. E Deus vai te levantar, te honrar, te levantar, te honrar, te levantar, te honrar até chegar num lugar alto. Mas quando você chegar nesse lugar alto, não se assuste, nem fique assustado, nem fique amedrontado, porque pessoas se levantarão para buscar a sua cabeça. Tem gente que falou para mim um dia desse: eu não quero crescer porque eu tenho medo que as pessoas me persigam. Então vai morrer aonde está. Porque quem quer crescer, vai crescer no Senhor. Mas isso não significa que os inimigos não se levantarão. Pelo contrário, eles se levantarão com mais força, porque eles saberão que quem te levantou foi o Senhor da tua vida. Quem te levantou foi o Senhor poderoso. Quem te levantou foi o grande El Shaddai. E quem te levantou vai te guardar e te proteger. Não adianta ninguém se levantar, porque Ele vai te guardar e proteger. Por que eu estou dizendo isso para você hoje? Porque Deus vai levantar a gente nessa casa. Mas haverá sempre um Cláudio César. Haverá sempre um Cláudio César querendo te expulsar, querendo te destruir, querendo te arrebentar, querendo falar mal de você, procurando aonde não existe cabelo em ovo, chifre em cavalo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nem Cláudio César, nem o diabo A4, nem o inferno todinho conseguiu parar o que Deus começou naquele dia na casa de Áquila e Priscila. Sabe, ninguém vai parar a obra que Deus começou na sua vida. Levante a sua mão e diga: eu creio nisso. Ninguém vai parar a obra que o Senhor começou na sua casa e na sua família. Ninguém vai parar. Quem quiser levantar, que levante. Quem quiser falar, que fale. Quem quiser gritar, que grite. Mas quando te jogarem na fornalha ardente, nada vai te alcançar, nada vai te fazer mal, porque entre você haverá um quarto homem, o ser celestial, protegendo, guardando a sua vida. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Os Cláudio César sempre existirão. Ah, Senhor, por que se levantou? Senhor, por que estão falando mal de mim? Aí o Senhor olha do céu e disse: espera aí. Eles se levantaram. Eles estão falando mal de você, porque eu quero te promover.
Eles estão falando mal de você, eles querem te matar, porque eu quero te promover, porque eu quero te levantar mais ainda, porque eu quero saber o quanto você vai me honrar onde você estiver. Eu vou te levantar e vou te abençoar, e você nunca poderá se apagar na minha presença, porque eu sou o Senhor que a levanta e que a abate. Mas o Senhor manda dizer aqui essa manhã nesse lugar: eu estou levantando gente muito jovem aqui, eu estou levantando gente com pouca estabilidade em muitas áreas, mas eu vou levantar e será um expoente meu, e eu levantarei e abençoarei e darei a ele a minha bênção, e não será tocado, por mais que os inimigos se levantem. Por mais que o seu inimigo se levante, ouça o que eu estou dizendo: Deus não vai tirar os inimigos da sua frente, Deus não vai derrubar de inimigo nenhum, Deus vai te proteger, e quando Ele te proteger, teus inimigos saberão que o teu corpo é fechado pelo Espírito de Deus, e que a tua casa é abençoada pelo Espírito de Deus, e que sua mente é abençoada pelo Espírito de Deus, e não haverá tanta sabedoria na tua vida como antes, e nem como depois, porque o Senhor te honrará em todo lugar que você esteja. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque eles caíram na fornalha. A igreja estava sendo perseguida. 2000 anos depois, você acha que esse irmão conseguiu parar a igreja? A igreja está 2000 anos na terra, mais forte do que nunca. O evangelho continua sendo pregado. Essa região onde Roma, onde Cláudio César estava tentando impedir a obra, foi de lá que saíram muitos missionários que incendiaram o mundo. Ninguém para a obra do Senhor. Ninguém para a obra do Senhor. Ninguém para a obra do Senhor. E se você é aquele que vai cooperar na obra do Senhor, ninguém vai parar você. Ouça o que eu estou dizendo a você: ninguém vai parar o cooperador da obra do Senhor. Levanta e resplandece, porque a obra vai continuar. É através de você, da sua casa, da sua família, e o inimigo não vai parar o que Deus começou na sua casa. Não vai parar. Sabe por quê? Porque a igreja não parou. E você é a igreja do Senhor. Deus vai levantar você, a sua família, membros da sua casa, e colocar em lugares estratégicos. E esses dias, o irmão que está aqui me pediu oração para entrar num doutorado. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fui me ajoelhar e fui orar. Porque eu disse: Senhor, se é da tua vontade, ele vai entrar. Mas se ele entrar, ele não seja um apagado nas tuas mãos. Que ele seja fogo vivo no meio dos doutores, porque doutores precisam da unção de Deus, da sabedoria de Deus. Porque pessoas, sabe, tem muita gente que sabe muita coisa, mas não sabe o que você sabe. Tem muita gente que tem títulos, mas não tem o que você tem. Você tem o poder de Deus, a graça de Deus, a ressurreição está na tua vida, a libertação está na tua vida, e ninguém vai ouvir se não há quem pregue. E eu vou dizer mais ainda, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que não vai ouvir de gente abaixo dele. Você está entendendo o que eu estou te falando? Tem gente que menospreza aqueles que estão abaixo deles. Gente que procuram pronome de tratamento no nome dos outros para ouvir alguém. Infelizmente essa é uma verdade e uma realidade. Mas alguém que tem o mesmo pronome de tratamento do que fulano, ele para ouvir, porque ele sabe que aquele que está falando não é um Zé Mané qualquer. Ouça o que eu estou dizendo a você hoje. E deixa eu dizer uma coisa a mais a você. Deus não poderá colocar você em lugares estratégicos se você não estiver preparado para estar lá dentro. E outra coisa mais importante ainda, se você for para esses lugares, ou quer ir para esses lugares, e não quer se prontificar em falar daquele que te enviou para lá, ele não faz você ir lá. Você entendeu o que eu estou te falando? Eu tenho muita gente falando assim: eu não consegui isso, não consegui aquilo, eu não tenho isso. A primeira pergunta que eu faço quando eu ouço isso: o quanto você estava disposto
a ser uma luz no meio das trevas. O quanto você estava disposto a pregar o Evangelho, não com a Bíblia aberta, mas com a sua vida aberta. O quanto você estava disposto a convidar alguém a ir à sua casa, tomar um café com Jesus e você. O quanto você estava disposto a abrir a sua casa para um GA. Tem muita gente com muitas desculpas, mas Deus só é fiel com quem a Ele é fiel. Você está entendendo o que eu estou te falando? Deus não tem problema nenhum em te dar o que você precisa. Diga amém por isso. O problema de Deus é saber se você continuará sendo fiel. Se Deus te der dinheiro, você vai continuar sendo fiel? Se Deus te der títulos, você continuará sendo fiel? Se Deus te der isso e aquilo, você continuará sendo fiel? Ou você vai se esconder da fidelidade de Deus atrás dos seus títulos e seu dinheiro? Porque se isso for acontecer, ele passa de reto. Ele vai reto, ele sai. Ele não entra nessa jossa. Porque ele sabe que lá na frente só será envergonhado. Porque o que tem de crente envergonhando Jesus hoje em áreas estratégicas não é brincadeira. O que tem de gente estragando o Evangelho, falando abobrinha por aí, não é brincadeira. Então é melhor Deus não levantar mais ninguém. Foi igual um dia desse, alguém chegou comigo pedindo para que o Senhor abra uma porta de emprego para ele, porque ele queria servir mais a Deus, porque ele queria fazer isso e aquilo outro para Deus. Eu olhei e falei assim: desgraçado, se você não faz isso enquanto tem tempo livre, imagina quando você não tiver mais tempo livre. Você entendeu o que eu estou te falando? Porque se Deus... Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Eu não oro mais para que Deus abra a porta para alguns irmãos. Porque se Ele não faz enquanto está não fazendo nada, imagina quando Ele estiver fazendo alguma coisa. Estão fazendo você entender isso? Porque se você não vem aos cultos, você não abre a sua casa, você não vai a um GA, você não faz nada porque você não tem tempo e está cansado demais, porque Deus vai te abrir portas com mais responsabilidades. Ainda vou dizer uma coisa para você. Parece que quanto mais você faz, é quando mais Deus te comissiona alguma coisa. É quanto mais Deus te faz alguma coisa. Ah, pastor, eu queria tanto que Deus me desse uma porta de um carro. Diz, irmão, se não vai de ônibus, imagine de carro para a igreja. Porque tem muita gente querendo que a porta se abra para servir. Sirva antes da porta se abrir, que naturalmente ela se abrirá. Naturalmente. Porque não é por força, nem por violência. É pelo Espírito de Deus. Áquila e Priscila, um exemplo de uma família fiel. Áquila e Priscila, um exemplo de que Deus pode usar quem Ele quer, aonde Ele deseja. Deus vai abrir as portas para muitos de vocês. Mas sabe o que é mais importante? Não é que a porta seja aberta. O mais importante é quando você sabe quem abriu a porta. Diga amém por isso. Porque quem abriu a porta pode fechá-la, sim ou não? Pode abrir outra menor, pode abrir outra maior, pode abrir outra em qualquer outro lugar, porque quem abre e fecha tem o domínio da porta. Mas quando é você que abre a porta, ela vai se fechar uma hora e você vai estar mais perdido do que cego em tiroteio. Mas Deus é assim. Ele só abre para quem Ele pode confiar.
E a minha oração hoje, de verdade, é que aos fiéis, Ele se revele fiel. E Ele abre as portas. E não só portas, como diz Malaquias. O texto em Malaquias diz: eu abrirei as comportas dos céus. Malaquias diz que não há, Deus diz através de Malaquias que não há pequenas portas no céu. Há comportas, há coisas grandes, que Ele vai derramar sobre nós. Mas aos fiéis, eu profetizo fidelidade na sua vida. Um pacto de fidelidade, um pacto de amor, de gratidão, e um pacto que te levará a ser um evangelizador, um proclamador, um promotor do Evangelho de Jesus. Porque Jesus quer usar. Jesus está nessa casa essa noite, essa manhã. E eu entreguei o que Ele mandou eu entregar a você. Não entrego mais, nem menos, e nem quero passar mais do que isso, porque eu sinto que Ele já mandou eu parar. Mas uma coisa eu posso dizer a você: Deus não depende de você, mas Ele precisa que você se coloque à disposição dEle para fazer o que tem que ser feito. Deus precisa da tua casa, Deus precisa da tua família, Deus precisa do teu carro, Deus precisa de tudo o que você tem para que a obra dele seja real. Deus precisa da tua sala para receber as pessoas para a evangelização. Deus precisa da tua cozinha para alimentar quem precisa de comida. Deus precisa às vezes de um quarto na tua casa para que um homem e uma mulher dele possa dormir. E se você quiser ser esse instrumento dele, é só você dizer aqui: eu estou aqui, Senhor. Eu quero me tornar um homem e uma mulher fiel para fazer isso que o Senhor está comissionando hoje na minha vida. Eu quero ser um homem e uma mulher fiel, Senhor, para saber que quanto mais o Senhor me der, mais eu saberei que não foi eu que recebi, foi o Senhor que me deu. Você entendeu isso? É que a gente tem que tocar nossa mentalidade. Fica de pé essa manhã. Sabe? Você ouviu? O meu papel é falar você. O seu papel é ser correspondente a Ele. Quando Isaías ouviu assim: quem nós enviaremos? Uau! Que chamado foi esse? Isaías estava lá, um homem de impor os lábios, um homem cheio de não me toque, cheio de feridas talvez, mas quando ele ouviu: quem nós enviaremos para ser um profeta messiânico? Ele não sabia para que Deus, os Pai, Filho e Espírito Santo estavam falando aquilo. Ele não tinha menção, nem imaginação qual era a ideia de Deus, mas eu posso entender que quando a tríplice coroa da divindade se reuniu e disse assim: quem nós enviaremos? Quem será o pregador que anunciará a vinda do Senhor Jesus? Quem será aquele que vai ser o atalaia? Quem será chamado no futuro de profeta messiânico? Quem será aquele que entenderá que o governo estará sobre os ombros da igreja? Oh, aleluia, aleluia. Eles estavam conversando sobre isso. E eu tenho certeza que Isaías nem imaginava que essa era a conversa. Mas quando Isaías ouviu e disse assim: uau, eles estão chamando alguém. Ele levanta a mão e pode dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui.
envia-me a mim. Uau! Que resposta foi essa? O Senhor, a tríplice coroa olhou e disse: não. Ele respondeu, é Ele mesmo, Ele respondeu. Chamou ele para a sua presença, tocou nele e o enviou. Mais de 5.000 anos depois, nós estamos aqui falando sobre esse cara que respondeu a um chamado, que não sabia qual era, mas sabia que era o melhor chamado da vida dele. Aleluia, 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 aleluia. Ele disse: eu estou aqui, Senhor, e o Senhor o enviou. Quem é Isaías, você sabe. Ele não sabia qual era a missão, mas ele se colocou à disposição. Talvez você não saiba qual é a sua missão claramente, mas você sabe que uma vez que você diz a Ele: eu estou aqui para cumprir a missão, Ele abrirá a porta e a missão será feita através de todos nós que nos colocamos à disposição dEle. Você está entendendo isso? Talvez você diga: não tenho condições nenhuma. Amém. Eu não sei falar. Amém. Eu não sei isso, eu não tenho. Aleluia por isso. Mas quem te chama sabe te preparar muito bem. Quem te chama te capacita. Quem te chama adorna com autoridade e com poder. Quem te chama troca tuas vestes. Quem te chama prepara os teus sapatos, os sapatos do evangelho da paz. Quem te chama muda a tua fisionomia. Quem te chama muda a tua roupa. Quem te chama muda tudo. Porque quem te chama não te deixará no meio do caminho. Porque quem te chama cumprirá aquilo que Ele chamou você para fazer. Você continuará sendo esse instrumento de Deus. Seja novo, seja velho, seja jovem, seja adulto. Quem Ele chama e quem diz a Ele: eis-me aqui, Ele usa. Feche seus olhos um minuto, por favor. Deus, estamos aqui essa manhã. O Senhor me incomodou para pregar essa mensagem. E eu sei que todas as mensagens que eu venho aqui nesse altar, elas são carregadas de muita responsabilidade. Mas eu não sei porque realmente o Senhor me levou a pregar isso hoje aqui. Os seus planos são maiores do que os meus. A sua visão é maior do que a minha. Eu olho aqui e olho agora. O Senhor olha daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu olho a aparência, mas o Senhor olha o coração. Eu olho a vestimenta e o Senhor olha a essência. Eu não prego religião, eu prego Jesus, eu prego o Senhor, eu prego a Bíblia. A Bíblia não é mentirosa, a Bíblia não é vazia, a Bíblia não volta atrás. Eu prego ao Senhor poderoso, vencedor de batalhas. Eu prego um Senhor que chama gente que não era para confundir quem era. Eu prego uma Bíblia que o Senhor pega a gente normal e levanta para fazer dele um instrumento da sua glória em qualquer lugar. Eu prego gente, Senhor, o Senhor pega a gente, Senhor, que não era nada, para se tornar um evangelista na casa, na família, em qualquer lugar. O Senhor é um Deus que pode abrir uma casa e transformar numa porta grande, num evangelho, numa igreja, porque o Senhor é Deus que faz essas coisas impossíveis. Uma das características que eu encontro em Ti, Senhor, é que o Senhor é extraordinário. O Senhor é poderoso e nada nem ninguém segura aquilo que o Senhor decretou para ser. Nada nem ninguém, Senhor, irá prender a Tua palavra. Nada nem ninguém irá fugir daquilo que o Senhor tem, porque o Senhor é real. Muitos aqui podem fugir, muitos aqui podem desistir, mas não foi porque o Senhor não os escolheu, foi porque eles não quiseram a responsabilidade. Servir ao Senhor nos traz um peso de responsabilidade. Servir ao Senhor nos traz um peso de fidelidade. Nos servir ao Senhor nos traz um peso de tantas coisas. Mas como disse Jesus, e eu quero dizer com esta frase algo real: quem perder a sua vida por amor a Ti, a achará melhor do que a perdeu. Foi isso que o Senhor disse, é nisso que eu creio e é nisso que eu libero essa manhã, esta palavra.
Então, em nome de Jesus agora, Senhor, que essa palavra alcance quem deve ser alcançado. Que essa palavra leve, Senhor, a lugares que eles precisam ir. Que essa palavra, Senhor, faça o que tem que ser feito. Eu não quero aqui, Senhor, olhar para crentes imaturos, frágeis demais. Eu quero olhar aqui, Senhor, para crentes fortes e poderosos. Homens e mulheres que irão ser desafiados e vencerão os seus desafios. Homens e mulheres que crescerão, romperão, irão, Senhor, romper, quebrar as portas que estão na frente deles. Que podem se levantar, Senhor, os carros e os cavaleiros contra eles, mas maior é o Senhor que está dentro deles. Pode se levantar um exército todo contra eles, mas eles não serão tocados, porque o Senhor os tocará e os guardará. E ainda que eles andem pelo vale da sombra da morte, Deus, eles não temerão mal nenhum, porque Tu estás com eles em todo o tempo. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.